de gravar, porque eu sempre me corrijo, né? Os erros que eu cometo nas palestras, então eu vou gravar aqui. Só posicionar aqui. Mas nós podemos falar do Corinthians? Não, você vai ter uma surpresa, seu Cristo. O senhor vai ter uma imensa surpresa. Uma coisa, nós não podemos passar das 21h30 porque vai ter o jogo logo em seguida. Mostrar aí o gol do Ô Sérgio, depois você só pode dar uma olhada aqui pra mim se você tá pegando bem eu, porque eu sou altinho aqui, só pra ver se tá pegando bem ali. Bom, primeiramente, boa noite a todos novamente. Eu tinha feito uma singela, mas uma apresentação que nós fazemos ali na TV, mas como falha de palestrante, né? Eu não trouxe o cabo HDMI, achando que aqui tinha, mas a gente tem que sempre se virar nos 30. O professor me dizia na escola que a gente sempre tem que aprender a contabilizar na mão. Porque quem contabiliza na mão e contabiliza no computador. Quem contabiliza apenas no computador, o dia que acaba a luz, fica jogando paciência, né? Paciência não, porque no computador também, fica jogando xadrez, qualquer outra coisa. Então, como eu já fiz aqui na minha colinha, então eu vou fazer quem sou eu, né? Agradeço ao presidente, ao Cristo, a todos, por me dar essa oportunidade de ser o primeiro de fazer o quem sou eu aqui. Bom, vamos lá. Como hoje, nosso estimado grande clube Corinthians Paulista irá jogar, eu vou fazer a revisão da minha história de vida aqui, repassando alguns anos e atrelando a fatos importantes do nosso Corinthians, né? Entendeu? Não vou me prolongar para cumprir os minutos, o prazo aí que me passaram. Posso começar? Pode. Pergunta é, pode, Arnaldo? Pode, Arnaldo. Bom, 1977, no dia 13 de outubro de 1977, o Corinthians quebrou então o jejum de 24 anos sem título, o gol do Basílio aos 8 do segundo tempo, né? E 13 dias antes, 14 dias antes, em 30 de setembro, eu nasci em São Paulo, sou da Moca, nasci no Hospital Dom Pedro II, um grande um grande brasileiro, não tão grande, tão honesto, nasceu lá também, o Paulo Maluf, que está no mesmo hospital que o meu, mas tudo bem. Da minha família, sou filho de um senhor chamado Boanerges, de uma senhora chamada Joanice, meu pai também contador, né? Minha mãe hoje trabalha no IBGE, está se formando em Direito. Sou neto de Anísio Ramos Rios, um baiano, lá do interior da Bahia, pessoa fantástica, me deu um dos maiores exemplos de vida, de ser trabalhador, a forma que eu me considero hoje. Da minha avó, a senhora esposa dele, a Catarina, também é uma pessoa fantástica, infelizmente perdemos no ano passado. Na parte familiar paterna, o Cristo conheci o meu avô Garcia, também contador, foi o primeiro contador da família, levou meu pai, meu tio, eu. Um dos primeiros aqui do centro comercial. E um dos primeiros aqui do centro comercial, também, bem lembrado disso. Minha avó Odete, que mora em São José do Rio Preto, terra quente para Dedéu, mas muito bacana, eu gosto muito de lá. Essa é a minha família. Sou pai da Amanda, minha primeira filha, né? Vou falar um pouquinho dela aqui também, e tem um menino também chamado Eduardo Filho. Certo? Isso foi no ano de 77. Nasci às 11h40 da manhã, próximo horário do almoço, talvez por causa disso eu goste de comer tanto. Né? Meu pai quis me levar ao estádio do Morumbi naquela final, do dia 13 de outubro, mas eu tinha apenas 14 dias de vida. Minha mãe falou, você vai matar o menino, né? De lá pro cemitério, então minha mãe não permitiu. Inclusive o meu nome é Eduardo por causa de um jogador do Corinthians, acho que muito lembro, o Eduardo, foi zagueiro, né, se não me engano. E no acidente acho que faleceu, se não me engano. O Eduardo, isso, ele já faleceu. E o Eduardo... Eduardo e o Lidu. Isso, porque o meu pai queria colocar meu nome de Boanerges Soares Garcia Júnior. Aí minha mãe falou, não tem acordo, não vou botar outro nome, não queria, ele queria o Júnior, eu sou com meu irmão, né? Aí minha mãe abriu uma exceção, tudo bem, pega um jogador do Corinthians e dá um nome, Eduardo, pronto, é esse. Foi por causa disso meu nome. Já pulo muitos anos aí, e também tem um fator que marcou, que é uma coisa que me segue na minha vida. Há 1 mês de vida eu contraí tuberculose e eu fiquei 11 meses internado em Campos do Jordão. Meu primeiro aniversário foi dentro do hospital em Campos do Jordão. Os sanatórios que hoje está em Carapicuíba, administra vários hospitais. Eu fiquei 11 meses internado lá. Assim começava a minha longa e dolorosa estrada de problemas de saúde. Vou comentar alguns outros aqui, mas que a gente supera com toda alegria. Já pulando muitos anos, em 1991, né? Corinthians foi campeão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, né? No Brasil tinha a Supercopa do Brasil, não teve mais edições, mas nós somos campeões. Eu comecei a minha vida profissional aos 14 anos,
Eu ajudava meu avô na fazenda, eu morei um ano na Bahia a pedido do meu avô materno, seu Anísio. Falou que o sonho da vida dele, como eu sou um dos primeiros netos, o primeiro neto homem, a morar um ano com ele. Fui morar lá, fui ajudante na fazenda, vendi sorvete em porta de estádio, fui ajudante de padeiro na padaria da minha avó, fiz de tudo um pouco. Então, ali eu comecei a aprender o que é ganhar o seu dinheiro, porque a minha avó não ficava com todo o dinheiro, ela deixava uma parte para mim, eu tinha uma comissão, digamos assim, né? E eu aprendi o gosto de se trabalhar e ter o seu trabalho remunerado e poder comprar minhas coisinhas, enfim. Aprendi com meus avós, que são um grande exemplo. Já no ano de 1994, eu iniciei a minha vida em contabilidade. No escritório do meu pai, comecei como office boy, aprendi bastante. Nesse ano o Corinthians ganhou a Copa do Bandeirantes contra o Santos, uma final maravilhosa, foi 6-3 para o Corinthians, uma sacolada no Edinho, filho do Pelé, né? Era o goleiro do Santos, enfim. E comecei como office boy, como eu falei, na Beta Contábil. Hoje não existe mais escritório. Meu pai chamava-se Beta Contábil. Meu avô tinha Alfa, meu pai tinha Beta Contábil. Em Osasco, eu ficava em Osasco. Já no ano de 95, eu saí um pouquinho da contabilidade e foi meu primeiro emprego de carteira registrada. Primeira vez que a minha carteira foi registrada. Trabalhei num pet shop chamado Royal Sand em Santos, eu morava lá. Foi uma experiência muito grata, porque eu adoro cachorros, adoro animais, então foi uma experiência muito gratificante. Foi meu primeiro emprego de carteira registrada. Eu lembro até hoje, meu salário era R$100. O salário mínimo naquela época era R$100, eu lembro até hoje. Morava com um amigo com a mãe dele do 100, eu dava 70 para a mãe dele para ajudar nas despesas da casa e ficava com 30% apenas do meu salário. Fazia milagre com R$30. Conseguia namorar, ir no cinema, ir na praia, fazer um monte de coisa com R$30, Elias, imagina, né? Também, só para refrescar, esse ano foi considerado o ano do Gavião, né, para os corintianos, porque nós conquistamos simplesmente o Carnaval, o Paulista, a Copa do Brasil, a Taça São Paulo de Júniors. O ano de 1995 foi um ano muito grato para nós. Algum comentário, senhor? Eu soube que o senhor está... Não quero... Eu queria que me desse essa gravação. De qual? Essa que você está fazendo, toda a história dele está gravada. Vou repassar ao senhor, pode ficar tranquilo. Porque coincide muitas coisas com a minha história também. Bacana. No ano de 1997, 2 anos após, o Corinthians conquista o Campeonato Paulista em cima de São Paulo, né? Maravilhoso, ganhar títulos em cima deles. E também foi um ano muito especial porque nasceu a minha filha Amanda, né? Foi o ano de 1997, em 17 de maio nasceu a minha princesa, que hoje já está imensa, está do meu tamanho, modelo. Que semana passada esteve? Semana passada, exatamente. Eu quase chorei aqui, Isabel, né? Eu estava me escondendo ali de emoção pela minha filha estar aqui comigo. Eu tenho uma séria dificuldade de falar de família, porque eu me emociono bastante, então eu vou cortar algumas coisas, né? No ano de 99, nasceu o meu filho, Eduardo Filho, nasceu no dia 8 de julho de 1999, segundo o presente de Deus. Me foi enviado, Eduardo Garcia Filho, né? O que a minha mãe não deixou meu pai fazer, eu fiz com meu filho, coitado, botou o nome dele de Eduardo Garcia Filho. Só para refrescar também, foi o ano que o Corinthians, 99, fomos campeões brasileiro e paulista. Brasileiro em cima do Atlético Mineiro, na final no Morumbi foi 0-0, eu estava lá em frente à taça, eu vi a taça. E paulista também fomos campeões de 99. Em 2001, eu tive um acidente na minha vida, né? Eu tinha começado a faculdade, a Unifiel, em 99, esqueci de fazer 2 comentários. Foi quando eu me formei técnico em contabilidade pelo Colégio Seta de Osasco, e também quando eu comecei meu primeiro estágio em contabilidade no escritório chamado Triconta, em São Paulo. Foi uma experiência também muito grata. O primeiro estágio contábil fora de família, né? Eu fui trabalhar, foi muito grato. Em 2001, eu comecei a minha faculdade de Ciências Contábeis. O Corinthians também ganhou o Campeonato Paulista, eliminando o Santos naquela semifinal maravilhosa, que nós fizemos 2-1, gol do Ricardinho aos 48 do 40 do segundo tempo. Foi maravilhoso, eu estava ligando na televisão, a hora que o Ricardinho fez aquele gol. Fiquei uma semana rouco, tanto que eu gritei. E também no dia 3 de junho, no município de Carapicuíba, eu estava de moto, retornando à casa do Matias, eu sofri um grave acidente. Eu fui atropelado praticamente por um ônibus. Desse acidente eu fiquei 6 dias em coma. Eu fiquei 3 meses na UTI desse acidente. Eu fiquei 1 ano de cama, resultado desse acidente, 1 ano. Eu fiquei 4 anos e meio de cadeira de rodas.
No total eu fiquei 6 anos sem andar. Foram 6 anos sem andar. Desse acidente eu já fiz 23 cirurgias até hoje no meu corpo inteiro. A 23ª eu fiz o ano passado. Foi uma coisa muito difícil na minha vida, mas eu superei graças à minha família que me deu um apoio incondicional, tanto a paterna quanto a materna. Tive hoje é minha ex-mulher, mas tinha uma esposa maravilhosa, que foi companheiríssima. E olha que no dia do acidente, coincidentemente, nós estávamos em vias de se separar e nós permanecemos juntos. Foi uma pessoa assim fantástica na minha vida, a Márcia, tenho muito carinho e respeito por ela. Bom, aí no ano de 2003 foi quando eu retornei a trabalhar no escritório do meu avô Garcia. Eles pediram, eu pedi para voltar a trabalhar, eu ainda estava cadeirante, mas eu queria trabalhar, eu não aguentava mais ficar dentro de casa, aqui estava acabando comigo. Eu fazia alguns serviços home office, mas eu queria voltar a trabalhar definitivamente. Meu tio e meu avô não começaram contras, mas os médicos falaram que seria bom para mim, espairecer um pouco a cabeça, inclusive. Eles pegaram a antiga e falaram, não, ainda existe, né, Contábil Alfa, adaptaram o térreo para mim, que era um prédio, para poder me receber como cadeirante. E voltei a trabalhar normalmente, porque eu sempre falava, eu sou contador, o que eu preciso para trabalhar é as mãos e a cabeça sã. As pernas não precisa, né? Eu sou carregar peso, não preciso correr, enfim. E algumas pessoas ainda se lembram que eu vivia para cima e para baixo aqui, de cadeira de rodas, o pessoal me empurrando, era uma festa, fazia bagunça, descer essas ladeiras aí, enfim. Uma coisa, deixar bem claro para vocês, eu nunca me abati por um acidente. É uma coisa que eu nunca me abati, certo? Quando eu acordei, que me contaram o que havia acontecido, eu me julguei com muita sorte. Na UTI eu cheguei a ficar alguns dias tristes, e um enfermeiro um dia chegou e falou assim para mim, o enfermeiro Luiz, até hoje não esqueço o nome dele, ele falou, Eduardo, você tá triste? Eu falei, tô, cara, por quê? Pô, eu tô aqui, não sei quando eu vou voltar a trabalhar, eu não sei quando eu vou voltar pra minha vida. Ele falou, não fica triste não. Quantos anos você tem? Eu falei, 23 anos quando eu sofri um acidente. Ele falou, Eduardo, então só pensa 2 situações pra você ficar feliz. Eu falei, qual? Você tem 23 anos agora. Se vou levar 5 anos para você melhorar, você terá 28 anos, ainda você é bebê praticamente. Você tem toda uma vida pela frente. Então não se abata. E engraçado que o Instituto deu 6 anos de recuperação. Ele falou, olha, aqui você vai se recuperar. Eu falei, tá. E qualquer outra situação, se você tivesse morrido? Sua família, a senhora estaria no seu velório, sua esposa te velando, sua família, e não tem mais jeito, sua vida acabou. Pronto. Isso foi no meu 3º dia que eu acordei na UTI depois do coma. Depois desse dia eu enfrentei meu acidente toda vez com a autoestima lá em cima. E os médicos falaram que isso me ajudou bastante. Tá certo? Eu tinha 94 quilos, eu perdi 40 quilos no hospital, eu saí com apenas 54 quilos. Saí muito magro, muito debilitado, mas os médicos falaram que isso daqui me ajudou bastante. A cabeça, eu consegui enfrentar um acidente. Aí, retornando aqui a nossa lista, também foi uma época especial, porque no ano de 2003 também eu voltei a estudar Direito aqui na Unifel, em Alphaville, né, ali em Santana eu voltei a estudar, foi um ano muito feliz, né? Já em 2007, eu estava trabalhando pela Contábil Alfa, terceirizado numa empresa chamada Desli Clama, do Brasil, uma empresa da área têxtil, e eu fui convidado pela empresa para fazer um estágio na Europa. Então eu fui a minha primeira grande viagem internacional, fui para a Bélgica, fiquei primeiro lá 23 dias, depois retornei em 2008, fiquei mais 3 meses, depois retornei, fiquei mais 3 meses, e foi uma experiência assim absurda, não dá nem para mensurar, que é você ir para fora, conhecer outro país, outra cultura, outra língua, né? O meu inglês se desenvolveu bastante, graças a Deus, nessa época, e foi uma experiência assim fantástica, eu tenho a agradecer que abriu minha... Que ano você foi? Isso aqui foi em 2007, né? Mas você já estava... Recuperado, eu já estava andando, Isabel, eu já estava andando porque eu voltei a andar no final de 2004. 2004, comecei em 2005, eu voltei a andar. Então quando eu fui para a Europa, eu já andava, não usava bengala, usei muito tempo de bengala, usei aqueles andadores quadrados, tudo, mas nessa época eu já estava andando, normal. Hoje eu uso a bengala por causa da última cirurgia, mas nessa época eu não usava nenhum artifício, né? Eu era conhecido também de professor bêbado, né? Essa história é engraçada. No Maranhão, morei lá, e eu ando mancando, vocês já repararam, mesmo sem a bota eu ando com dificuldade porque essa minha perna ficou com uma lesão grave, né? Para vocês saberem que eu fiquei tanto tempo sem andar, eu tive uma lesão aqui no final da medula, num lugar chamado plexo lombosacro bilateral coxígeno. Nossa. Que ele faz a força, sensibilidade e movimento das pernas. Foi onde eu lesionei, por isso que eu fiquei tanto tempo. É uma região muito delicada. E no Maranhão, lá aquelas ruas de pedra, né? Não é asfalto. E obviamente, eu com a minha perna não dava assim na rua, né? Eu andava assim, e eu era professor de informática lá também. Aí o pessoal fala, olha o professor ali, tá bebendo.
Quem não sabia, né, do meu problema da perna, enfim. No ano de 2008, né, eu marquei um BSB aqui para lembrar que foi um título do Corinthians. E eu não estou lembrando o que era. Ah, foi campeão brasileiro da Série B. Né? 2007 é um ano que a gente tem que esquecer, só para finalizar, que foi um ano, infelizmente, do rebaixamento do Corinthians. Né? 2008 conquistamos a Série B, voltamos, graças a Deus, para a Série A. Foi um ano que eu fundei a Falcon Partner Contabilidade, no meu atual escritório. Eu trabalhei numa outra empresa aqui como empregado até o ano de 2008. Fiquei um período, saí e decidi fundar meu próprio escritório dia 1º de outubro de 2008. Tinha um amigo, fizemos uma sociedade, peguei toda a minha rescisão que eu recebi desse escritório. Eu ia fazer uma viagem para a Austrália, ficava um ano estudando inglês e contabilidade na Austrália, mas o dia que eu fui fechar meu contrato foi aquele dia que o dólar pulou de 1 e pouco para 2,64. O meu contrato, que era de 12 mil reais, pulou para quase 40 mil reais. Aí eu desisti, falei, não, vou pensar outra coisa, decidi fundar a Falcon Partner Contabilidade, que é a minha atual empresa. Né? Pulando agora já para o ano de 2012, para os corintianos, um ano maravilhoso, conquistamos a então sonhada Libertadores de forma invicta, um fato praticamente inédito no futebol brasileiro, certo? Então um ano muito maravilhoso, conquistamos um Mundial de Clubes, de forma invicta também, contra o poderoso Chelsea, o poderoso Guerreiro, né? Foi um ano muito fantástico também. Já em 2013, para mim foi um ano especial, porque eu voltei e a faculdade de Direito eu tive que parar porque eu viajava muito para o exterior, eu ficava muito fora do Brasil, tive que trancar a faculdade. Em 2013 eu voltei a estudar, fazendo comércio exterior e negócios internacionais, tive que trancar também por problema de saúde, uma complicação que tive na minha perna, por isso até que eu operei, e tive que trancar a faculdade. Mas foi o ano que eu enfim concluí um grande projeto de vida meu. Eu tenho uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é minha mãe, uma pessoa que ela tem uma consciência social maravilhosa, já foi rotariana, inclusive fundou um Rotary lá no Maranhão, numa cidade chamada Tutóia. Minha mãe é fundadora de um Rotary. Olha só. Minha família é rotariana, meu padrasto fazia parte do Rotary de Carapicuíba, né? Eu participei um pouquinho do Interact, que era a parte jovem do Rotary para jovens, né? Enfim, eu concluí um projeto, porque eu sempre quis fazer algo para alguém, porque quando eu sofri um acidente, muitos voluntários me ajudaram no hospital, muitas senhoras, padres, evangélicos, muita gente ia lá, dava uma mensagem, ajudava até a dar banho, ajudava... Pra vocês terem noção, meu estado era tão grave no hospital, que eles tinham que me levantar para dar banho, eles tinham que me... Eu tinha 94 quilos quando eu me acidentei, vinham 6 seguranças, eles me pegavam assim, levantavam, não podia virar para um lado, não podia virar para o outro, não podia fazer nada. Eu tinha que ser levantado assim, ó, nessa forma, por 6 seguranças. Eles trocavam a cama, limpavam minhas costas, me desciam e terminavam de me limpar. Esse é o estado que eu fiquei durante 3 meses. Então eu tive a ajuda de muitos voluntários. Isso me cativou mais ainda a querer fazer alguma coisa voluntária. Como minha mãe é uma pessoa espetacularmente voluntária, isso também me cativou. Então, eu como empresário, eu sempre tive dificuldade na hora de contratar jovens, que eles vêm sempre despreparados, né? É sempre uma loucura quando a gente vai contratar jovens. Também já fui jovem, comecei despreparado, e eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Eu tinha assistido uma palestra do Roberto Justus em junho de 2001, maravilhosa a palestra dele, é 7 passos para o sucesso. Ele conta toda a história de vida dele, que ele já quebrou, já levantou, enfim. Aquilo me cativou, eu falei, eu vou fazer uma palestra. Para quem? Para os jovens, para dar dicas para ele. Poxa, eu já tenho quase 20 anos de carreira, eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa. Conheço muito empresário, presidente, CEO, enfim, pessoas que possam fazer contribuições. E comecei a montar minha palestra. Dei o nome de Abrindo Caminhos, né? Eu trabalhei numa empresa chamada Franklin Covey do Brasil. E nesse ano também de 2013, eu conheci o conheci o trabalho do Dr. Stephen Covey, que escreveu o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, um livro maravilhoso na área de management. E ele também escreveu um livro chamado Leave a Legacy, né? Ou seja, deixe um legado. E, enfim, e desse livro eu aprendi que nós temos o dever de deixar um legado. Independente se somos professores, empresários, qualquer pessoa na sociedade tem a obrigação de deixar um legado, seja para um, seja para 1 milhão. Eu falei, opa, vou deixar o meu legado, vai ser a palestra. Então no ano de 2013 eu consegui concluir a minha palestra, tá certo? Foi quando eu fiz a primeira apresentação na versão beta lá na faculdade na Unifial, onde eu estudo, vindo lá pedando e iniciei as apresentações da minha palestra, tá? Eu esqueci que eu pulei um fato também importante para mim. No ano de 2010 eu realizei um grande sonho da minha vida, que foi ser professor de inglês.
Eu sempre tive esse sonho. No ano de 2010 eu comecei a lecionar inglês numa escola em Carapicuíba também, para mim é uma realização profissional muito importante. Terminando o ano de 2013, tive que infelizmente trancar a faculdade devido ao plano de saúde, mas foi um ano difícil, particularmente na minha vida pessoal, na vida profissional, foi um ano bem difícil para mim. Mas um fato, no final de dezembro, o dia que eu tranquei a faculdade, até hoje eu não esqueço, eu fui para a faculdade fazer uma prova, eu passei mal na sala de aula, quase desmaiei. Falei, não aguento mais, meu corpo não aguenta mais. E eu, triste, fui lá, tranquei, peguei meu carro e fui embora. Eu cheguei no cruzamento de Osasco, parei o carro, estava chorando, né, muito triste, porque eu odeio ter que abandonar uma coisa. Eu chorando e uma mendiga veio me pedir esmola. Eu falei, senhor, uma esmola? Eu neguei esmola, geralmente não dou dinheiro, eu preciso dar comida, outras coisas, enfim. E era uma senhora de baixa estatura, e ela virou assim e falou, filho, por que você está triste? Eu não consegui falar, eu chorei mais ainda, eu desabri mais ainda em choro. Ela falou assim, fica triste não, pede para Deus. Eu falei, cara, muito problema, pessoal, profissional, minha empresa não anda bem, minha vida pessoal. Ela falou assim, pede a Deus com vontade, pede a Deus com sinceridade, Ele vai te dar o que você quer. Nisso o sinal abriu, eu tive que andar, eu saí dali atônito, porque eu falei assim, gente, eu acabei de negar, talvez um prato de comida para ela, uma moedinha, e mesmo assim ela me deu uma mensagem fantástica. E daquele dia eu cheguei em casa chorando, ainda continuei chorando, chorei, né, enfim e tal, mas comecei a pedir a Deus, ela falou, olha, quero isso, Deus, por favor, me manda, eu preciso. No dia seguinte, Deus começou a mandar as coisas que eu pedi. Minha empresa cresceu, minha vida pessoal deu uma melhorada, minha saúde melhorou também, me recuperei do fato de que eu abandonei a faculdade, e até hoje não esqueço essa mendiga. Infelizmente eu não consegui encontrar ela, já preciso, mas enfim. Mas a mensagem dela, até postei isso no Facebook, eu achei fantástico, porque eu tinha negado dinheiro para ela. Ela tinha todo motivo para ser rancorosa comigo. Ela chora mesmo, negão, aí ó, entendeu? Desculpa, tá, a expressão. Mas não, ela mostrou a beleza do ser humano, de mesmo recebendo um não, de dar amor, de dar carinho, de dar uma mensagem bonita. Isso aí foi para mim uma coisa fantástica. Chegando no ano 2014, tive outra grande realização na minha vida, que foi minha primeira viagem aos Estados Unidos. Também pulei uma outra coisa aqui, desculpa até um pouquinho perdido aqui. No ano de 2011 também eu abri a minha parceria com a America Export, que é uma outra empresa que eu tenho, uma consultoria em Miami, nos Estados Unidos, uma parceira lá. Então, desde lá, com a America Expert, com a Europa Expert, que é outra empresa também que atua na Europa, eu comecei a fazer muito mais trabalhos internacionais, que é um pouco minha área. Em 2014, a minha sócia me deu uma passagem para ir para Miami, onde fica a nossa empresa, e conhecer os Estados Unidos. Eu nunca tinha ido, então foi uma grata surpresa para mim. Ela me deu em dezembro, foi de Natal de 2013, e em 2014, em abril, depois do imposto de renda, eu fui, viajei, acho que uns dias antes de acabar o imposto de renda. Só que a minha saúde voltou a me atacar, me aprontar uma. Eu cheguei lá no dia, não lembro o dia, acho que foi de 29 de abril, se não me engano, na primeira semana, trabalhei super bem, maravilhosamente. A minha avó estava padecendo de câncer, minha avó materna, Dona Catarina. E eu fui visitá-la, porque eu sempre acompanhei o tratamento dela. Fui visitá-la, ela estava aqui no São Camilo, aqui na Grande Aviana. Pedi para ela, falei, vó, me espera. Não se vá antes de eu retornar, eu quero ver a senhora contar como foi a minha viagem para os Estados Unidos. E aí fui embora. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, na segunda semana eu comecei a passar mal. Meu pé inchou inexplicavelmente, essa perna inchou com uma bola imensa. Eu chamei um médico no hotel, eu tinha pago o seguro-saúde, e o médico olhou e falou, seu pé está infeccionado, sugiro você ir para o hospital agora, inclusive, né? Foi infeccionado. Eu sou diabético também, para completar, né? E diabético, qualquer quartinho vira uma coisa absurda. E eu tinha um quartinho, e fui no médico, e cheguei no hospital lá nos Estados Unidos, e eles falaram, assim, nós temos duas opções, ou nós cuidamos, tratamos, ou te dou um remédio, você volta para o hotel e segue sua vida. Eu falei, não, eu sou uma pessoa que quando eu tenho um problema de saúde, eu vou e curo e resolvo. Ele falou, então acho que você vai ter que ficar internado. Eu falei, não, tudo bem, vamos investigar. No outro dia eu tinha um show da Lady Gaga de camarote, eu perdi o ingresso no show, mas eu descobri que eu estava com osteomielite no meu pé, eu corri o risco até de perder o pé. Lá eles têm um podiatra, que é um médico especializado em pé, ele levantou até a hipótese de amputar meu dedo.
Como eu já tive uma experiência de ter osteomielite na bacia, porque no meu acidente eu usei aqueles ferros na bacia, porque minha bacia quebrou em 2 lugares. E eu tive osteomielite numa das pontas, eu falei, eu sei o que é, uma infecção, é chatinha, enfim. Mas eu falei para ele, doutor, eu tive infecção e nem por isso arrancaram minha bacia, por que o senhor quer arrancar meu dedo? Né? E eu temo, porque diabético, quando começa a cortar, é dedo, é pé, perna e assim vai. Então eu falei para ele, vamos evitar. Ele falou, Eduardo, para isso eu vou ter que colocar um catéter no seu coração, a medicação é muito forte, e enfim, a gente vai tentar um tratamento de 6 semanas. Eu falei, tudo bem. Aí fez uma outra cirurgia. No dia que eu estava indo para a cirurgia colocar um catéter no coração, eu estava no Facebook, conversando com a minha família, dando as notícias, e recebi a infeliz notícia que a minha avó tinha partido. Eu estava na beira de uma mesa de cirurgia, deu até um berro assim absurdo dentro da sala de cirurgia, o médico correu todo mundo me acudir, e até que queriam cancelar a cirurgia, eu falei, não, vamos ter que fazer, enfim. Superamos isso. No dia anterior eu tinha perdido a mãe de uma minha irmã, também de câncer, né? Estava aí superando essa dificuldade. Fiz a cirurgia, correu tudo bem, graças a Deus. Na outra semana eu retornei ao Brasil, acho que uns 5, 7 dias depois eu retornei ao Brasil. Fiquei mais 19 dias internado aqui no Brasil para terminar de tratar essa situação. Obrigado, Fred. Bom, retornei para casa. No dia que eu cheguei em casa, encontrei minha mãe no portão de casa, eu falei, mãe, tá tudo bem? Ela falou, não, filho, estou partindo para o velório do nosso tio Zé. O irmão dessa minha avó, que tinha falecido uma semana antes, também faleceu de câncer. Eu falei, meu Deus do céu. Completando tudo isso, ainda tive uma separação nesse período, né? Acabei me separando da minha esposa, por N fatores. Ou seja, realmente foi um mês assim que tudo que não podia aconteceu na minha vida. Mas não baixei a cabeça, lembrei da mensagem lá da senhorinha da mendiga, eu falei, olha, vou pedir para Deus, se tudo que eu estou fazendo está certo ou está errado, que Ele me coloque no caminho, me leve ao caminho do bem. Graças a Deus as coisas começaram a acontecer. O primeiro semestre empresarialmente foi terrível para todos nós, para mim também não foi diferente. Em janeiro de 2014, inclusive, eu cheguei a fechar o meu escritório aqui, levar o escritório para dentro da minha residência, para trabalhar home office, porque estava terrível, as coisas estavam muito dificultosas, mas ainda insisti, não, vou continuar aqui no Alphaville, a coisa vai virar, a coisa vai acontecer. Coincidentemente, na época da Copa, que muita gente reclamou, foi quando o meu escritório mais cresceu. Porque eu trabalhei, não parei no dia de jogos, inclusive eu atendi a FIFA, atendi a Duty Free, atendi a Rede Globo, no trabalho dessas fanfests que teve, eu participei da organização das fanfests como consultor, né? E a coisa, graças a Deus, começou a se levantar empresarialmente. Foi um segundo semestre maravilhoso na minha vida. A minha palestra abrindo caminhos, o ProJovem, que é um projeto do Rotary, me convidaram junto com o Centro Comercial para fazer 2 palestras testes aqui no auditório do Centro Comercial. De 2 palestras testes viraram 8 palestras. Né? Então eu já não esqueço o Eduardo aqui no Centro Comercial. Ah, Eduardo, vamos fazer, se o pessoal gostar, a gente faz mais uma, mas a gente fecha umas 3, 4, 5 no máximo do ano. Eu falei, não, Eduardo, tudo bem, vamos lá, vamos fazer. De 5 virou 8. Né? 8 palestras, inclusive eu fui convidado pelo Rotary de ser o palestrante fixo para toda a turma do ProJovem que trocar. Né? Tive outra experiência grata que na formatura da 33ª turma do ProJovem, o Chico estava lá, eu fui pego de surpresa porque eu fui eleito paraninfo da turma e nem me avisaram para eu fazer. Depois de 15 dias, Isabel, eu não vi que o Cristo me mandou um e-mail que ele estava dizendo que eu ia ser paraninfo, mas eu não li o e-mail do Cristo, eu não tinha visto. Aí cheguei lá, muito grato, surpreso, vi uma faixa, Eduardo Garcia, Paraninfo, convida todos à formatura do Rotary. Eu perguntei, nossa, quem é esse Eduardo Garcia? Eu pensei, você, mas ninguém me avisou. Falaram que eu recebi um agradecimento público, eu estou aqui para receber um agradecimento público, mas não para ser Paraninfo. Né? Fazer um discurso ou fazer de improviso, né? Igual hoje eu estou procurando fazer aqui hoje. Mas foi uma surpresa assim, maravilhosa, nunca tinha sido, me emocionou bastante também. Esse do Paraninfo, orgulho da parceria dessa com o Rotary, com o ProJovem, né? Também isso me estimulou o Guida, conheci o Guida, não está aqui na mesa, né? Está no telefone. Está no telefone. Conheci o Guida no evento aqui no Alphaville, me convidou, falou que ia ter a reunião do Rotary. Eduardo, você não quer participar? Você conhece o Rotary? Eu falei, minha família já foi rotariana, vamos participar conosco. Então o Guida que me trouxe para estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar colaborando aqui com o Rotary Club, tanto profissionalmente com a minha pessoa, com a minha empresa. Acredito muito
nos mandamentos não, vamos dizer assim, nos ensinamentos do Rotary. Postulados, não podemos dizer Exato. postulados. Exato. Eu me identifico muito com isso, eu acredito que eu possa acrescentar alguma coisa. O Rotary me acrescenta bastante, quando da outra época me acrescentou muitos ensinamentos, né? Muitos ensinamentos mesmo. E eu acho que é isso, estou muito feliz de estar aqui participando, contribuindo, e esse é o meu Quem Sou Eu, né? Nós que agradecemos, muito obrigado. Vocês veem, gente, uma pessoa que tem realmente sai do coração, desse tipo de pessoas que nós precisamos. Tantas passagens pela vida dele. E lógico, vou deixar o Corinthians de fora, porque você Mas falou... você gostou, porque você gostou dos links. Você falou em outubro, 11 de outubro, eu nasci no mês de outubro. Você falou datas, por exemplo, que eu conheci a minha esposa, 11. Mas nós temos um companheiro aqui que ele é descendente de libaneses, onde 99,9% são corintianos. Ele desvirtuou, não sei o quê. Não, mas não tem importância. Mais uma vez, Eduardo, muito obrigado, porque realmente precisamos de pessoas assim, como você. Não importa se tem o dom, vamos dizer, da oratória, da fala que você tem. Pode ser uma pessoa que é inibido e não sabe falar, mas tem que ter aquilo lá dentro que se interessa, essas coisas, vamos dizer, você se preocupar até com aquela mendiga que veio te pedir, e isso ficou na sua cabeça, você viu que aquilo foi um exemplo, talvez um ensinamento, um aviso, vamos dizer, que pessoas assim que podem ser úteis, que servem de exemplo. São pessoas assim como você que nós precisamos, porque realmente o mundo caminha, sei lá para onde, e o Rotary tem essa missão, vamos dizer. Não vamos resolver o problema do mundo, mas onde nós vamos participar... Eu me considero uma pessoa muito humana, porque assim, as coisas que eu procuro fazer, eu faço principalmente com muito amor e dedicação. Assim é com o meu escritório, a Falcon Parte de Contabilidade. Como esse ano vai ser um ano muito difícil, por exemplo, né, com a situação política, financeira e econômica do país, eu estou trabalhando em média 17 horas por dia, é o que eu tenho trabalhado. No ano passado eu não trabalhava tanto assim, mas eu procuro fazer tudo com amor, com carinho. Então, assim, desde lidar com meus funcionários, porque eu já fui funcionário, então eu dou um ambiente saudável para os meus funcionários. Eu crio situação que eles possam aprender profissionalmente, mesmo que depois eles saiam da minha empresa e vão ter as suas próprias experiências. As aulas de inglês que eu dou com muito carinho, porque é um lugar onde eu consigo me desestressar, eu consigo ser muito performático, eu brinco bastante com meus alunos, eu faço com muito carinho. Não é tanto pelo dinheiro, que também é bom, mas eu gosto porque eu consigo botar para fora o meu estresse, né? O que eu falo, estou querendo e quero fazer aqui pro Rotary, então eu procuro colocar tudo com o coração mesmo as coisas que eu faço. E eu me sinto até incomodado, eu me sentiria incomodado, por exemplo, no serviço de abertura do Rotary, eu cobrar qualquer valor. Eu me sentiria incomodado, porque eu acho que eu posso contribuir um pouco de mim, um pouco do meu funcionário, e a gente pode plantar uma sementinha, porque eu acredito muito na teoria da borboleta, né, que dizem que o bater das asas de uma borboleta aqui pode causar um grande impacto em outro lugar. Eu acho que pequenas ações que nós façamos, cada um de nós que temos, como o Dr. Stephen Covey pregou, que cada um de nós temos uma responsabilidade social, nós podemos contribuir. Você vê, encontrei o Guida num evento que eu nem iria, mas falei, esse ano eu tenho que voltar em eventos, e olha onde eu vim. Olha, justamente, no Rotary, vamos dizer, você falou de borboletas, tinha um governador que dizia, em vez de nós caçarmos borboletas, plantemos um jardim nas nossas casas,